Discussão entre piloto e controlador de tráfego aéreo na final de Congonhas. Esse é o famoso caso Kilo Lima e uniforme. Um helicóptero voando nas proximidades, ali na final da pista 107 de Congonhas. Tem ali uma grande discussão com o controlador de tráfego aéreo. Caso antigo, salvo engano, ocorreu no ano de 2011. Então, não há problemas quanto nós comentarmos tudo que se refere a infrações, com certeza já prescreveu. Tá? Mas esse fato é muito interessante para que nós possamos entender, dentro do aspecto técnico-jurídico, quais são as consequências para o piloto e quais são as consequências para o controlador de tráfego aéreo. E assim nós, membros da comunidade aeronáutica, possamos avançar em nosso conhecimento técnico-jurídico. Professor Calazans, CSI da aviação, uma análise técnica e jurídica de casos aeronáuticos. Tudo bem, professor Calazans? Para mim, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Eu vou passar aqui o áudio, né, para que nós tenhamos uma noção do que é que aconteceu, qual foi a discussão e quais foram as argumentações do piloto e do controlador. Em síntese, nós tínhamos um helicóptero voando nas proximidades do aeroporto de Congonhas, nas imediações da aproximação final da pista 17, quando nós tínhamos também um Airbus na aproximação final. Então, nós tínhamos duas aeronaves em rotas conflitantes. E vamos ver o que aconteceu na volta. Depois que nós ouvimos o áudio, nós vamos explicar com mais detalhes o que é que o controlador pleiteou e o que é que o piloto pleiteou, e vamos ver quais são aí as competências, direitos e deveres de cada um desses profissionais. Deixa eu achar aqui o áudio e passar, que é muito importante, é interessantíssimo. Vamos ver aqui, deixa eu abrir o áudio. Áudio, vamos ver aqui. O áudio. Bom dia, papá, aqui Lima Uniforme. Confirme, me chamando o controle. Papá, Kilo Lima Uniforme, senhor. Papá, Kilo Lima e Uniforme, prossiga. Decolor da identidade, senhor. Serra Índia Bravo Hotel, Bichinho Serra Delta, Índia X-Way, para ingresso, Rota Pinheiros, Libra na ponte do Morumbi, senhor, tá ligado? Gente 0500, acione o ajuste do altímetro 9098. É o tráfego com a milha retaguarda na final INS para 17 Congonhas. Efetue uma espera com curva direita, repórter reinterceptando a Rota Pinheiros na altura da Raio Lima. Precisando abandonar a Rota Pinheiros, segue pela Rota Oeste, sem interferir. Então, mantenha a Rota Pinheiros, ok? Efetue espera, chame na vertical da raia. Efetuar então a espera e repórter reingressando. Lima Uniforme, confirme o tráfego que está executando. Vou pela direita agora, próxima ré da última. Você já está sobre o centro Morumbi. Negativo, senhor. Estou com o comando bem afastado, para não interferir com esse essencial aí, senhor. Cuidadinho, 1 minuto, senhor. Você pode voar aí do jeito que você quiser, ok? Pode abandonar, fazer a curva do jeito que quiser, não fazer lá em cima da Cidade de Deus. Não precisa chamar para voar aqui na área desse jeito, não. Absurdo, o senhor mandar fazer uma órbita às 6 horas da manhã, sendo que o essencial está na final da 17, que eu sugiro o senhor ser pela direita, atrapalhar o pessoal aí, totalmente visual. Isso é um absurdo que você está fazendo. Você não sabe voar, quer controlar agora, comandante? Você está controlando, sou eu, sei o que eu estou fazendo aqui. Do jeito que você estava voando ali, se continuasse 3.500 na Rota Pinheiros, que é o de 2.900, você está 3.500, vai dar um Resolute Peronave na final. Eu acho que o senhor nem sabe o que é Resolute na final. Estão passados aí quase 5 milhas. O senhor manda fazer órbita às 6 da manhã para acordar todo mundo. Isso é um absurdo. O senhor quer controlar outra coisa, não o avião no helicóptero. Ok, vou deixar registrado aqui, depois a gente vai saber o que é absurdo, ok? Fico contente que o pessoal saiba quando que é 6 da manhã, acordar todo mundo aí, nós fazemos missão ASV. Muito obrigado pela ajuda aí do senhor.
Aprende a voar, comandante. Aprende a voar. Eu vou há 27 anos. Eu quero aprender a controlar, meu senhor. Registre isso aí, tá? Muito obrigado. Eu sei voar. Pela ANAC, sou piloto há 27 anos. Acredito que você é novinho ainda. Vocês também têm estresse de controle de voo. Isso é absurdo. Você quer matar a gente. Vocês ouviram aí, nós vamos agora comentar o que é que estava acontecendo, o que foi que realmente aconteceu nesse imbróglio, né, a discussão, né, entre o controlador de tráfego aéreo e o piloto. Conforme eu já disse, o piloto estava de helicóptero voando nas mediações da final de Congonhas, quando tinha ali na final um Airbus. O piloto, o controlador de tráfego aéreo, então nós tínhamos duas aeronaves, uma em aproximação e uma outra em rota conflitante. Para evitar o futuro conflito, o controlador de tráfego aéreo deu ali ao piloto uma instrução, que era uma manobra ali à direita. E, pelo que nós entendemos, pela conversa ali, o piloto não cumpriu e exaltou. Então, vamos ver o que é que estava acontecendo aqui, né? Na realidade, esse assunto ele é mais complexo e até amplo. E nós temos um curso de infração de tráfego aéreo, onde eu explico com mais detalhes, é um curso online muito legal esse curso, que é importante para os pilotos, para os controladores entender o que é uma infração e como ele ocorre. E aqui fica uma pergunta: ocorreu infração de tráfego aéreo nesse caso? Tá? Então, o professor Calazans aqui não julga nem condena. Então, eu não vou julgar o piloto, não vou julgar o controlador de tráfego aéreo, vou fazer perguntas. O professor Calazans não condena. O professor Calazans pergunta. O professor Calazans não julga. Contudo, os comentários que eu vou fazer aqui é baseado numa análise técnica jurídica, tá bom? Vou apontar aqui se o piloto cometeu ou não, fica aí a critério de vocês que estão nos assistindo, mas seja você piloto ou controlador de tráfego aéreo, eu tenho certeza que tem muita coisa a aprender aqui. Então, vou trabalhar na esfera das hipóteses, né? Quais são as consequências jurídicas para o piloto, o controlador, dentro de hipóteses que são plausíveis, tá bom? Diante de um sinal, essa é a premissa que eu tenho: não julgue, investigue. Então, eu vou aqui trabalhar num aspecto de uma investigação. Vamos supor que eu fosse um investigador na área administrativa apurando uma possível infração de tráfego aéreo. Como é que isso seria analisado? É isso que nós vamos comentar. Então, aqui sou eu, né? Eu fui controlador em Congonhas e fui supervisor também em Congonhas. E aqui, tá? Lembrando que o controle radar do Helicontrol, então o Helicontrol é uma área de helicópteros controlada por radar, que por acaso não fica no APP, não fica no controle São Paulo, fica dentro da torre. Então, essa aqui é a torre antiga. Eu tive a oportunidade de trabalhar também na torre nova, mas essa aqui é a torre antiga, e eu na posição de controlador radar do Helicontrol. Então, aqui nós temos aqui a final, tá? Da pista 17, e esses plots em amarelo são os helicópteros evoluindo também, a aeronaves de asa fixa. Cabe ao controlador, de uma forma bem simples. Então, repetindo aqui, eu tenho a final, aqui a pista 17, tá? Então, eu tenho aqui a final, a aproximação final da pista 17, e aqui vou chamar esse quadrilátero aqui, esse retângulo aqui, nós temos muitos helipontos. Então, é muito comum helicópteros evoluírem nesta área para pouso e decolagem, ou então apenas cruzarem essa área aqui. Então, quando o helicóptero ele se aproxima aqui nesse setor aqui, setor norte, e tem uma aeronave de asa fixa para pouso, cabe ao controlador de tráfego aéreo prover a separação entre esses dois tráfegos. Então, se eu tenho um helicóptero entrando aqui e uma aeronave, no caso aqui, nós tínhamos um helicóptero entrando aqui nessa região, e tinha uma aeronave, um Airbus aqui a 1 milha, tá? 1 milha. Então, cabe ao controlador de tráfego aéreo
instruir a aeronave, no caso aí, quem tem prioridade é a aeronave de asa fixa, né? No caso aqui era o Airbus. Então, o controlador do tráfego aéreo tirou a aeronave, dando uma manobra, né? Se os dois tráfegos aqui evoluírem, eles acabarão se encontrando aqui. Então, uma coisa que eu preciso enfatizar é que o controlador ele fala, olha, se evoluir dessa maneira, poderá haver tiquéis. E o piloto fala, que é tiquéis, resolution? O senhor nem sabe o que é resolution, o senhor precisa saber. O piloto, eu fui controlador, tá? Do L-Control. Esse colega meu que trabalhou também foi da mesma turma, nós éramos ali os primeiros controladores do L-Control, e nós fizemos curso de TICAS, tá? Fizemos sem curso de TICAS, e o controlador de tráfego aéreo sabe sim a diferença entre RA, TA, e nesse caso é um caso clássico de RA, tá? Então, o controlador não errou. O controlador sabe sim o que é uma TA e o controlador sabe sim o que é uma RA. Inclusive, nós fizemos muitos voos simulados em São José dos Campos, no ICE, no Instituto de Controle de Espaço Aéreo, e situações reais em Congonhas da reação. Então, o piloto, nesse caso aí, fez uma crítica desnecessária, desvalida de amparo técnico. Nesse é o caso típico. Então, nós temos uma aeronave se aproximando da asa fixa e temos um helicóptero. A velocidade, a diferença é considerável, 1 milha, mas uma diferença considerável. Nessa época, a velocidade máxima do helicóptero dentro dessa área aí era de 100 nós, máxima. E às vezes não, com certeza um Airbus tem uma velocidade bem maior que 100 nós, dá mais a 1 milha ali. Ele vem uma velocidade maior e já vi casos de velocidade aproximadamente o dobro. Então, considerando a velocidade e distância, a possibilidade de um RA era muito, muito grande. Então, falar que o controlador não sabe o que é RA, o controlador, essa informação, esse argumento, essa declaração do piloto é de um piloto nada técnico, como o controlador falou. Não sabe voar, quer controlar. Se ele sabe voar ou não, esse é problema dele. Mas controlar, com certeza, ele não sabe. Falar que não vai dar RA nessa situação, essa situação clássica de um possível RA, totalmente plausível e possível. A conduta do controlador é, sim, correta nesse ponto aí. Inclusive, repito, nós tínhamos procedimentos previamente preparados. Caso típico. Então, né, o piloto, né, ele tinha que cumprir esta orientação, essa instrução, e não é alegar aí a incompetência do controlador. Em relação a isso, comandante, o senhor errou feio, mas vamos lá. Aí eu vi o comandante preocupado com acordar de manhã, não acordar de manhã, que as pessoas estão... O comandante, o senhor não está ali para discutir regras na fonia. Se há discordância das regras, e às vezes até uma regra absurda, como o senhor disse, não há problemas. É a questão de discutir, fazer contato com o DCEA, com os órgãos competentes, e até discutir. Eu até acredito que uma regra de tráfego aéreo possa ser melhorada, mudada, para benefício de todos. Mas não é na fonia. Não, né? Um comandante, um piloto, ele não tem que discutir regras de tráfego aéreo na fonia. O piloto tem que cumprir regras. Tá? Cumprir regras. E o documento regulamentar da época previa isso. Então, comandante, né, não é o caso de discutir. O senhor parece que não conhece a regra de tráfego aéreo, voa 27 anos, é um experiente aí, a ASV, inclusive falou que tá missão ASV, eu nunca vi missão ASV na fonia. Olhando a escala de prioridade, nós não vemos nada relacionado a voo ASV. Não, ele não se explicou, eu não sei o que ele quis dizer, missão ASV, mas não se encaixa. Tá? Não se encaixa em nada do que foi falado ali. Mas, continuando, tá? Olha só o que diz o regulamento, tá? As ICAs, o regulamento de tráfego aéreo. As aeronaves em voo visual, dentro da TMA, que é o caso, ou CTR, não deverão cruzar trajetórias dos procedimentos de
de saída ou descida, tá? Por instrumento. Era exatamente o caso. Então, as aeronaves visual, o helicóptero estava voando visual, e nós tínhamos um Airbus na final e estavam em rota conflitante. Então, diz ali, tá? Diz ali a regra que uma aeronave visual não poderá conflitar. Se eles prosseguissem naquele voo, embora o comandante discorde, haveria sim, eu falo isso com experiência no local, haveria sim conflito. Não poderiam cruzar ou voar tão perto. Né, procedimento de descida para o instrumento ou em altitudes conflitantes. E nós teríamos, sim, altitudes conflitantes. Tá? Então, era um voo visual, tá? Um voo para o instrumento. Olha só o que diz aqui o outro item, o 5.2. Caberá ao piloto em comando de uma aeronave em voo providenciar sua própria separação. Ou, olha só o que diz o item grifado aí. Exceto no espaço aéreo classe B, em que a separação entre as aeronaves é de responsabilidade do Serviço de Tráfego Aéreo. Então, comandante, não entendi. Tá? Não entendi a sua indignação. Não é o senhor que provê a separação. Nesse caso, previsto no regulamento, na ICA 112, tá? Nesse caso, quem prevê o regulamento, no caso do serviço, ICA 137 também, nós temos aí uma aplicação das regras, levando em consideração o que prevê a ICA 112 e a ICA 137, responsabilidade não é do comandante, responsabilidade é do controlador de tráfego aéreo. Então, o controlador instruiu a realizar a curva, tem que fazer a curva. Repito, se não concorda, não é na fonia que vamos mudar regras, discutir regras. Repito, pode ser que haja uma mudança, mas não é na fonia. O controlador instrui e o piloto obedece, a menos que a ordem, a instrução seja absurdo tecnicamente, o piloto não tenha condições técnicas de cumprir aquela instrução. É possível. E aí o piloto vai fazer outra solicitação. Mas discutir regras na fonia não é o caso. Não é o caso. Ok? E aí, a ICA 100-0606, que era a ICA 100 vigente à época dessa ocorrência, previa exatamente isso, tá? Então, o controlador, repito, sabia o que era TCAS, o controlador sabia o que é TA, RA, sabia direitinho. Naquela condição, previsto no regulamento AI 60606, documento emitido pela DEPV na época, desculpa, isso é DEPV, tá? DCEA, né? DEPV, coisa antiga, hein? Pelo DCEA, né? Departamento de Espaço Controle Espaço Aéreo, era previsto. Então, o controlador, ele cumpriu o que estava previsto na regra. Se o senhor discorda, não é momento de discutir, tá bom? Ah, sim, senhor, preciso enfatizar. O controlador estava balizado no estudo que nós fizemos sobre TA e RA. E se desse um resolution ali, que a probabilidade era grande de dar um RA, quando dá um RA, a aeronave teria que arremeter, não há conversa, RA a aeronave remete, e a apuração da infração, ela não é apurada de um simples conflito de tráfego aéreo, não. Existem diferenças na infração de tráfego aéreo, nos conflitos, e esse aqui é considerado um conflito grave. Então, o controlador sabia disso. Dando um RA, a investigação ela é mais detalhada, não é apenas um conflito de tráfego aéreo. Então, o controlador sabia o que estava fazendo, hein, comandante? Sabia o que estava fazendo. Tá? Vamos ver aqui a responsabilidade jurídica dos pilotos, no caso do piloto aqui. Vou colocar aqui como hipótese, tá? Como hipótese. Então, nós poderíamos falar da responsabilidade administrativa, que é a responsabilidade perante os regulamentos, penal, Código Penal, e se houve algum prejuízo a alguém, na responsabilidade civil. Vamos ver como se enquadra aqui. A administrativa, nós vamos ver em relação ao CBA, Código Brasileiro de Aeronáutica, e também aos regulamentos de tráfego aéreo. O piloto cometeu alguma infração? Isso aí, as autoridades aeronáuticas investigativas é que deveriam levar em consideração. Eu vou trabalhar aqui como hipótese. Então, o artigo 302, inciso 2, do Código Brasileiro de Aeronáutica diz: a multa será aplicada pela prática das seguintes infrações: operar a aeronave deixando de manter fraseologia padrão nas comunicações radiotelefônicas. Tá? O piloto deixou de cumprir a fraseologia padrão? Está aí uma pergunta
As autoridades aeronáuticas iriam investigar se o piloto fugiu da fraseologia. Se ele não fugiu, não tem aplicação desse dispositivo. Se ele fugiu à fraseologia padrão, aplica-se uma multa relativa a esta infração, colocando aqui na fase de hipótese. Aí vamos lá. Infringir as normas e regulamentos que afetam a disciplina a bordo da aeronave ou a segurança de voo. Aí eu faço outra pergunta, né? O piloto, realizando aquela manobra, ele comprometeu a segurança em relação a ele e a outra aeronave? Precisa avaliar. Não estou dizendo que ele fez isso, eu não vou, tá? Eu não vou aqui asseverar isso. Trabalhando na fase das hipóteses, esta é uma pergunta a ser feita, né? A inciso 2, a linha G, utilizar ou empregar a aeronave com inobservância das normas de tráfego aéreo emanadas da autoridade aeronáutica. Então, vamos lá? Tinha a IC 0606, o piloto tem que conhecer, o controlador também. A IC 0606 previa aqui alguns procedimentos. E a pergunta é, a conduta do piloto ela foi incompatível em relação ao que preconizava os instrumentos? Desculpa, o regulamento? Essa é uma pergunta que eu faço e nós iríamos avaliar. Olha que eu não estou acusando o piloto de ele ter desobedecido. Nós precisamos colocar num contexto bem maior em termos de investigação. Diante de um sinal, não julgue, investigue. Então, professor Calazans, isso aqui faz parte da minha aula de infração de tráfego aéreo, faz parte da minha aula de direito aeronáutico. Eu estou trazendo uma visão para os pilotos, para os controladores de tráfego aéreo, como esse caso ele é avaliado, analisado dentro da ótica do direito aeronáutico. Olha a pergunta que um delegado federal fez. Eu estava dando um curso, e nesse meu curso trabalhei com esse caso, e tinha um delegado federal presente nesse curso. Olha a pergunta que ele fez uma pergunta sensacional. Ele falou, Calazans, esse piloto ele não seguiu as instruções, então o que o delegado entendeu? O delegado entendeu que o controlador do tráfego aéreo deu uma instrução e o piloto não cumpriu essas instruções. Ele quis saber quais foram as providências das autoridades aeronáuticas em relação a isso. Essa pergunta é por demais profunda. Por quê? Olha só a conclusão que o delegado chegou. Eu estou colocando isso como uma hipótese, tá? Não estou dizendo que o piloto cometeu esse crime, mas essa pergunta do delegado ensejaria uma conclusão, não, uma investigação. O professor Calazans não julga, o professor Calazans pergunta, e o delegado perguntou. Então, essa pergunta ensejaria uma investigação, talvez até um inquérito. Por que o delegado fez isso? Porque ele quer saber se o piloto descumpriu dispositivo do Código Penal brasileiro. Haveria alguma responsabilidade do piloto? Se o piloto desobedeceu, né? Se o piloto desobedeceu, a pergunta é, ele responderia penalmente? Qual dispositivo? O 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Controle militar, era funcionário público. Então, olha a pergunta do delegado. E eu faço essa pergunta. Estou fazendo aqui uma análise crítica em termos de hipótese. Se o piloto descumpriu a ordem do controlador de tráfego aéreo, ele poderia incorrer? Sim, se ele descumpriu. Tá? Olha também o artigo 261, essa outra pergunta. Expor a perigo embarcação ou aeronave. A pergunta é, se o piloto desobedeceu, se o piloto expôs a risco, ele poderia responder pelo Código Penal no artigo 261. Então, essa pergunta, né? São perguntas que precisam de uma análise. Então, como é que nós faríamos, né? Houve exposição a perigo? Como é que nós faríamos essa análise? Nós precisaríamos pegar a visualização radar, no caso, a revisualização, então toda a movimentação das aeronaves é gravada, então nós teríamos que fazer uma análise muito criteriosa, a entrada da aeronave de asa, do helicóptero, asa rotativa, a entrada da aeronave de asa fixa, ver a separação que houve entre elas, qual a manobra instruída pelo controlador e fazer a comparação entre a manobra realizada pelo piloto. Aí eu faço a pergunta. A manobra realizada
instruída pelo controlador e a manobra realizada pelo piloto foram compatíveis ou incompatíveis? Aí eu poderia desembocar na desobediência à ordem legal. Então, o piloto poderia, além de ter cometido, por hipótese, infração de tráfego aéreo, poderia também ter uma consequência jurídica na esfera penal, diante do artigo 330 do Código Penal. E também, se expôs a perigo, se expôs, poderia. Tá? Então, eu hoje não tenho condições de asseverar nada disso. Eu estou trabalhando na área da hipótese. Se eu fosse um perito, na verdade, eu sou um perito aeronáutico, mas se eu trabalhasse nesse caso, nós precisaríamos fazer uma análise da revisualização, fazendo uma comparação entre o regulamento, a instrução do controlador do tráfego aéreo e a manobra realizada e a evolução das aeronaves. Somente fazendo uma interpretação, uma análise contextual que nós poderíamos chegar. Eu vi muitas pessoas comentando sobre esse caso, e muitos falando, não teve nada. Outros falando, não, teve sim. Olha, tanto as pessoas que falaram que não teve nada, foi nada, pura balela, quanto os que asseveraram que houve conflito, as duas pessoas foram levianas em suas afirmações. Tá? Então, eu não posso aqui asseverar que houve exposição a perigo ou que não houve, sem que tenha feito uma análise técnica. Então, eu, como perito aeronáutico, iria fazer uma análise, e aí sim, só depois dessa análise. Como eu não tenho essa análise, eu não posso afirmar nenhuma coisa nem outra. Mas o piloto estaria sujeito a responder essas perguntas aqui, ok? Então, a revisualização radar é que daria. Eu estou usando esse caso para mostrar para vocês uma análise jurídica que pouco vemos dentro do tráfego aéreo. Tá? Olha só o artigo 291. Né? Toda vez que se verifique a ocorrência de infração prevista nesse código, no caso do Código Brasileiro da Aeronáutica, ou na legislação complementar, a autoridade lavrará o respectivo auto, remetendo a autoridade ou órgão competente para apuração, julgamento e providência. Ou seja, a autoridade aeronáutica não pode. Né? Alguém perguntou, Calazans, houve um procedimento administrativo para apurar esse caso? Eu não vou responder nem sim nem não, mas nós vimos aí que houve uma discussão na fonia, houve um conflito, então as autoridades aeronáuticas deveriam investigar. A autoridade aeronáutica, diante do artigo 291, não pode não investigar isso, não pode não apurar administrativamente. Tanto é se houve um conflito ou não, ou até o nível da JJE, que é a Junta de Julgamento. Tá? Conforme o Código 291. Olha o que diz o parágrafo primeiro, presta atenção. Olha só que coisa interessante, o próprio artigo 291. Quando a infração constitui crime, eu vou frisar aqui, quando a infração constitui crime, a autoridade levará imediatamente o fato ao conhecimento da autoridade policial ou judicial competente. Essa pergunta aqui que o delegado quis fazer para mim. Ele falou, Calazans, ele cogitou, ele não julgou. Ele cogitou a possibilidade de um crime. Porque se o piloto, primeiro, o piloto pode ter não cumprido a instrução do controlador. Se isso aconteceu, ele cometeu um crime no 330. Se isso aconteceu. Assim sendo, houve um crime. Havendo crime, quando a autoridade aeronáutica vai fazer a apuração da infração, segundo o artigo 291, é obrigado a encaminhar a autoridade policial. E a pergunta que ele fez é o seguinte, Calazans, primeira pergunta que o delegado federal fez, esse caso foi apurado? Foi julgado administrativamente? E outra, segundo ele, a pergunta que ele fez, parece que houve dois crimes aí, parece o crime de desobediência e exposição a perigo. Né? Eu vou repetir, eu não posso asseverar que houve crime, mas eu estou trabalhando na esfera da hipótese, né? E poderia ser investigado. E ele quis saber se esse caso foi investigado na esfera administrativa e também na esfera penal. É isso. Caberia às autoridades aeronáuticas encaminhar a autoridade policial competente para... Vocês estão vendo como é importante isso? Uma simples infração, um desdobramento,
uma simples infração de tráfego aéreo pode ter um desdobramento na esfera penal e na esfera civil. E eu já vi esse desdobramento em outras situações, tá bom? E outra pergunta que nós fazemos aí: houve desacato? Eu faço uma pergunta. O piloto, ao falar que o controlador era incompetente, que não sabia trabalhar, entendeu? Até usou uma frase: o senhor quer matar a gente? Eu não entendi essa pergunta. O senhor quer matar? O controlador prevê um conflito, instrui uma separação, e o piloto disse: você quer matar a gente? Aí eu fazia a pergunta: qual foi? Pode ser. Né? Será que o controlador expôs a aeronave a perigo? Porque se o controlador expôs a aeronave a perigo, o controlador pode responder pelo 261, tá? Então, o piloto diz: o senhor quer matar a gente. Quando ele usa essa expressão, eu faço uma pergunta. O piloto afirmou: o senhor quer matar a gente. Quando ele falou isso, eu faço uma pergunta em cima dessa declaração. O controlador proveu uma separação, colocou em risco, que se isso aconteceu, é o controlador que passa a responder pelo 261. Mas antes disso, eu faço a pergunta: essas declarações, houve desacato por parte do piloto? Tá? Artigo 331, desacatar funcionário público no exercício da função em razão dela. Então, o que é desacatar? É faltar com respeito ou humilhar. Eu não sei, você vai dizer se o piloto desacatou ou não. Será que o piloto desrespeitou o controlador? Será que o piloto humilhou o controlador de tráfego aéreo? Está aí uma pergunta para você responder. Contudo, Calazans não julga, Calazans não condena, Calazans pergunta. Essa situação é uma situação que pode vir à tona, tá? E o desacato tem uma punição prevista de detenção, tá? Crimes contra a honra. Né? Será que houve crime contra a honra? Será que o controlador ou o piloto eles foram? Né? Lembrando aqui que eu não estou aliviando nem piloto nem controlador. Eu também não estou julgando, não estou condenando. Eu estou fazendo uma abordagem no que que pode, né, se referir tanto ao piloto quanto ao controlador. Essa troca de elogios que vocês viram na fonia, será que alguém aí se sentiu ofendido, injuriado, caluniado e poderia pleitear? Será que houve? Então, muito cuidado, tá bom? Se houve, o Código Civil, a indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano. Olha que coisa interessante. Então, uma simples infração de tráfego aéreo pode ter uma repercussão na esfera administrativa, Código Brasileiro, ICA 100, ou outros regulamentos, a esfera penal e também na esfera civil. Se houve injúria, difamação, pode ser que um dos prejudicados possa pleitear. Então, eu chamo a atenção dos controladores e também dos pilotos. Cuidado com discussão na fonia. Aí eu dou um conselho mais ainda para os controladores de tráfego aéreo. Não brigue na fonia. Eu sei que, às vezes, é uma situação delicada, nós temos conhecimento de outros assuntos, inclusive, eu tenho aqui uma seção que chama Quiprocó na fonia. Eu tenho mais vários casos em que pilotos e controladores discutem. Então, eu dou aqui esta dica, principalmente para o controlador: não briga. O que eu faria aqui? Comandante, curva direita para evitar tráfego essencial 1 milha, tantos nós. Não cumpriu? O TAM 3000, arremeta devido ao tráfego em conflito. Pronto. Arremete o TAM, arremeteria o TAM, entendeu? E depois lançaria. Fazia um lançamento ali, registrava o que aconteceu. Pronto, acabou. Aí ele que justifique perante as autoridades aeronáuticas e até mesmo a autoridade policial ou judicial o que ele fez. Então, eu entendo o controlador, eu entendo a sua irritação, a sua cólera, eu até entendo, mas isso não vai trazer benefício nenhum para o controlador. Tá? Por mais certo que você possa se considerar, você vai ter um prejuízo. Claro que tudo que você falou vai ser usado contra você. E nós conhecemos muito bem a atividade aérea e eles não vão trabalhar em seu favor. Então, paciência aos controladores. Né? Numa situação dessa, o comandante nem perguntaria o que o comandante fez. Nem pergunta, comandante, o que o senhor está fazendo? Eu dei uma instrução, curva à direita, e ele não fez curva à direita,
TAM, na final, arremeta, devido ao tráfego à frente não ter procedido com a instrução, e caneta o camarada. Toda essa explicação aí, ele vai ter que dar perante as autoridades aeronáuticas, e não é na fonia. E se houver uma repercussão penal, e ele que se explique para o promotor, para o delegado e para o juiz. Eu, como perito aeronáutico, já tive a oportunidade de estar em tribunal, na esfera penal, com pilotos, né? E a gente vê que o piloto não é essa coisa toda diante do homem da capa preta, tá? Eu repito isso, eu já vi muitos pilotos valentes na fonia, mas diante do homem da capa preta, são mansinho, rapaz, você precisa ver. Falam mansinho, falam baixo. Então, conosco, controlador de tráfego aéreo, dentro da cabine, com 4 berimbauras, comandante, a ECV, comandante, 50 anos de aviação, né, controlou ali o Matusalém, todos valentes, mas eu já vi pilotos perante promotor, perante juiz e delegado. O comportamento é totalmente diferente. Então, para que você, controlador, vai se expor a isso? Podendo, né? O controlador agiu direito, mas às vezes ele se exalta, ele pode ter consequências administrativas, receber a punição, ou até mesmo uma consequência aí na esfera penal, até civil. Você ofende o piloto, né, no nervosismo, você pode responder por injúria ou difamação, ou até tendo uma responsabilidade financeira, se ele pleitear uma indenização civil. Então, vamos evitar esses dissabores, é o conselho que nós damos para os controladores. Inclusive, nós temos, né, um serviço, né, assistência jurídica aos controladores de tráfego aéreo, onde nós damos todas essas instruções para os controladores, como evitar dissabores jurídicos e prestar o melhor serviço que você pode prestar. Tá bom? Para que você conheça mais o seu direito e dever, nós temos o nosso curso de Direito Aeronáutico, Perito Aeronáutico, e também Infração de Tráfego Aéreo. O nosso curso de Infração de Tráfego Aéreo, ele é muito, muito, muito legal e abrange esse assunto aqui de uma forma muito, muito profunda. Ele é online. Entre em contato com o professor Calazans, né, no nosso site, e lá você tem acesso ao curso e mais informações sobre esse assunto. Olha que esse assunto ele é mais profundo, eu estou analisando algumas partes, tá? Mas se quiser mais informação sobre esse assunto dos nossos cursos, tem o nosso e-mail, o nosso telefone aí, que é também Zap. E no nosso canal do YouTube, nós temos aí vários vídeos, outros vídeos sobre discussões entre pilotos e controladores. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Para acabar, né, finalmente aqui, eu não conheço o piloto, né, conheço o controlador, trabalhei com ele. O piloto, eu ouvi dizer que é um dos melhores profissionais da aviação, aí, principalmente na época do acidente. E eu acredito que seja. O controlador, conforme o piloto falou, você deve ser um novinho. Não é um novinho, era um experiente controlador, com mais de 20 anos de tráfego aéreo à época dessa ocorrência, experiente, tá? Então, não era um novinho. O senhor deve ser um novinho. Não era. Então, nós tivemos aí 2 grandes profissionais da aviação, um piloto e um controlador de tráfego aéreo. E eu acredito que essa ocorrência em nada desabona os dois. Acho que não desabona. Só que eles tiveram um comportamento colérico que comprometeu ali, sim, o serviço, o bom serviço. Tá? Então, aqui no Brasil, infelizmente, eu tive a oportunidade de conhecer outros países no tráfego aéreo. Nós vemos que em outros países a união entre controlador e piloto é muito grande. Tá? A comunhão é muito grande. E no Brasil, eu tenho reclamado que essa comunhão não é tão boa quanto em outros países. Esse é um caso, e dentre muitos outros casos que nós conhecemos. Então, eu quero deixar aqui um grande abraço para o piloto, que eu não conheço. Né? Eu acredito que o senhor seja assim, um excelente piloto, acredito, pelo que eu ouvi falar, e só ouvi falar bem do senhor, nunca ouvi falar mal, mas houve um momento aí de, né, cólera. Né? O controlador, amigo pessoal, excelente controlador, né? Que este caso não sirva para haver rusgas entre esses diferentes profissionais, que são diferentes, mas são complementares, e que nós possamos
aumentar aí a nossa comunhão, o nosso conhecimento, a nossa interação, e esse caso não seja para expor nem comandante e nem controlador, nem piloto, que seja um caso para que nós possamos pensar, ter uma mentalidade técnica, jurídica, aeronáutica, e para você, piloto, grande abraço. Para você, controlador, que mora aqui no meu coração, um grande abraço. A todos, um abraço e tudo de bom.